Não foi silêncio que abriu o palco do nosso mundo. Foi um estrondo de luz e fogo, um choque que rasgou a escuridão e espalhou, como pó de ouro, os ingredientes do que viria a ser a Terra. Da chama à respiração inicial, essa é a linha que vamos percorrer. Vamos ver como do calor incandescente do caos surgiu uma casa capaz de abrigar moléculas que aprenderiam, por acaso e persistência, a puxar ar. No começo havia estrelas, não as que vemos agora. Eram fornos estelares antigos, grandes e vorazes, que criaram nos seus corações elementos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio. Quando essas estrelas envelheceram e explodiram, elas espalharam ao redor uma poeira rica em carbono, oxigênio, ferro e outros átomos. Essas partículas, essa poeira cósmica, é a matéria-prima das coisas sólidas, dos planetas rochosos, das luas, dos minerais que mais tarde se tornariam as paredes de uma célula. Imagine uma nuvem imensa, fria e escura, que de repente começa a ceder ao próprio peso. Pequenas perturbações fazem a nuvem girar, comprimir-se, e no seu interior acende-se um novo Sol, o protossol. Ao seu redor, um disco de gás e poeira gira, plano e brilhante, como um anel incandescente. A gravidade faz as partículas colidirem e grudarem. Pequenas aglomerações viram blocos maiores, e esses, com o tempo, se tornam planetesimais e protoplanetas. É dentro desse redemoinho que a Terra começa a se moldar, uma esfera quente, em crescimento, carregada de rocha e metal. A acreção é violenta e impetuosa. Fragmentos se chocam, parte da energia vira calor e o material mais pesado tende a afundar para o interior. Assim se instala a diferenciação. Metais como o ferro e o níquel formam um núcleo denso. Sobre ele, o manto viscoso, e na superfície, a crosta, que tentará mais tarde abrigar oceanos e atmosferas. Esse processo não é suave. A jovem Terra era um inferno brilhante, com uma superfície parcialmente fundida, um oceano de magma, onde rochas borbulhavam como sentido de um planeta que ainda estava aprendendo sua própria massa. Em certo momento dessa história violenta, aconteceu algo que mudaria tudo. Um corpo do tamanho aproximado de Marte cruzou a órbita terrestre e colidiu com a jovem Terra. Esse objeto é frequentemente chamado de Theia, Theia. O impacto foi cataclísmico, um parto forçado que arrancou fragmentos enormes e lançou detritos em órbita. Esses escombros lentamente agregaram-se para formar a Lua. Imagine o céu primitivo, uma lua recém-nascida, maior e mais próxima do que a que conhecemos hoje, ocupando amplo espaço no firmamento, seu brilho e sua gravidade ditando ritmos novos para as marés. Essa colisão foi não apenas uma cena de destruição, mas um programa de reescrita do futuro climático e geológico do planeta. Por que a Lua importa? Porque, ao se formar, ela ajudou a estabilizar a inclinação do eixo terrestre, tornando as estações mais regulares ao longo de milhões de anos. Além disso, sua presença intensificou as marés, criando um balé entre mar e terra que favorecerá certos ambientes muito especiais. A violência do impacto também deixou a Terra coberta por mantos fundidos e vapores. Foi preciso muito tempo para que a superfície se resfriasse o suficiente para formar uma crosta sólida capaz de suportar água em estado líquido. À medida que a crosta emergia de raízes ígneas e o planeta começava a esfriar, as primeiras atmosferas se formaram. Gases lançados por vulcões, vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio, traços de hidrogênio criaram um casulo gasoso bruto e denso. Em certo ponto, as nuvens condensaram. As chuvas foram torrenciais, não as garoas amenas que conhecemos hoje, mas drenagens colossais que lavaram a superfície e alimentaram bacias nascentes. Pequenas depressões reuniam água. Lagos e mares primordiais começaram a existir. Muitas dessas águas talvez tenham vindo também no bojo de cometas e asteroides que bombardearam a Terra nos seus primeiros eras, trazendo voláteis, água, carbono, nitrogênio e assim acrescentando ingredientes essenciais à sopa química que se formava. Outra peça essencial nesse quebra-cabeça foi o campo magnético gerado pelo núcleo metálico em rotação.
Esse campo atuou como um escudo, desviando partículas energéticas do vento solar, que, de outra forma, poderiam arrancar a atmosfera. Sem ele, manter grandes quantidades de gases leves teria sido muito mais difícil. Evidências indicam que a presença de um núcleo ativo ajudou a preservar a envelope gasoso suficiente para que a química da superfície se desenvolvesse em relativa estabilidade. Mas ter água e atmosfera não é por si só ter vida. A química precisa ser direcionada. É preciso que moléculas complexas se formem, se organizem e criem sistemas que mantenham um dentro e um fora. Os lugares onde isso poderia acontecer, segundo os dados e hipóteses mais plausíveis, muitos e variados. Em alguns recantos costeiros, lagoas rasas de maré expiravam e enchiam repetidamente, concentrando sais e orgânicos. Em outras áreas, fontes hidrotermais no fundo dos oceanos jorravam compostos quentes e ricos em minerais, criando gradientes químicos incessantes. Em planícies antigas, ciclos secos molhados repetiam-se sob o sol, permitindo polimerização e recombinação de moléculas. Esses ambientes funcionaram como laboratórios naturais. Ciclos de concentração e diluição, de aquecimento e resfriamento favoreceram a formação de membranas rudimentares, películas que isolavam um volume interno de solução do ambiente externo. Essas membranas, feitas de lipídios simples, formavam vesículas, gotículas com um dentro. Imagine pequenas bolhas, capazes de englobar moléculas e reações, protegendo e, ao mesmo tempo, desafiando a química a se tornar mais integrada. Nessa dança, apareceram replicadores simples, moléculas capazes de copiar partes de si mesmas com erros e imperfeições. A replicação imperfeita é crucial. A falha é o motor da variação. E a variação é o que permite que seleções químicas se instaurem. Em um longo jogo de tentativa e erro, sistemas químicos mais estáveis e eficientes foram favorecidos. É importante dizer, com clareza, que existem várias hipóteses sobre onde e como exatamente surgiram essas primeiras estruturas. Fontes hidrotermais, lagoas de maré, superfícies minerais que ajudariam a orientar a montagem de cadeias moleculares, todas são plausíveis e possivelmente complementares. O que nos parece razoável é que não houve um único local privilegiado, mas múltiplos cenários onde condições de concentração, energia e tempo coincidiram para permitir que a química se tornasse algo mais parecido com metabolismo. Em algum ponto dessa longa trajetória, apareceram as primeiras formas de vida que podemos reconhecer como células primitivas. Estruturas encapsuladas com mecanismos rudimentares de replicação e de obtenção de energia. Pode ter sido um processo lento, fragmentado em etapas que duraram milhões de anos. Essas primeiras entidades eram químicas complexas capazes de usar fontes energéticas locais, talvez metabolizando compostos dissolvidos na água, vivendo de reações redox simples e reproduzindo-se com grandes taxas de erro. Uma das revoluções mais profundas aconteceu quando certos organismos aprenderam a usar a luz do sol como fonte de energia direta. A fotossíntese, em suas formas iniciais, permitiu que a energia solar fosse transformada em ligações químicas. Entre as consequências mais decisivas desse novo modo de vida estava a produção de oxigênio como subproduto. No começo, o oxigênio produzido era consumido por minerais e reações com ferro dissolvido nos oceanos. Mares riscados de ferro formavam camadas oxidadas quando o oxigênio se acumulava localmente. Com o tempo e com produção contínua, o oxigênio começou a escapar para a atmosfera e sua presença aumentou de forma mais persistente. Esse processo, que mudou radicalmente a composição do ar e da superfície, é frequentemente chamado de grande oxidação. A oxigenação trouxe custos e vantagens. Para muitos organismos pré-existentes, o oxigênio era tóxico e vastas faunas microbianas foram afetadas por isso. Ao mesmo tempo, a química do oxigênio abriu portões para novas formas de metabolismo, com rendimentos energéticos maiores. Energias mais abundantes favoreceram surgimentos estruturais mais complexos. E foi nesse cenário transformado que ocorreu outro salto, a endossimbiose. Evidências moleculares e celulares sugerem que células maiores, os futuros eucariontos, incorporaram de forma permanente células menores que passaram a viver dentro delas.
Essas parceiras internas, originalmente autônomas, evoluíram para organelas como as mitocôndrias, responsáveis por produzir energia, e mais tarde cloroplastos, em linhagens fotossintetizantes. A cooperação íntima entre entidades distintas mostrou que a integração podia ser um atalho para a complexidade. A partir daí, a vida encontrou novos caminhos para se organizar. Multicelularidade emergiu repetidas vezes, em contextos diferentes, permitindo que células se especializassem, formando tecidos e órgãos. Com isso surgiram movimento e sentidos, estruturas capazes de captar gradientes químicos, luz e pressão, e motores que convertiam forças químicas em deslocamentos. E, quando apareceu competição por recursos, também surgiram os primeiros predadores, causas de uma corrida evolutiva que favoreceu defesas, rapidez, visão primitiva e estratégias de caça. Olhos rudimentares, sensores de luz muito simples, evoluíram para sistemas visuais cada vez mais sofisticados, em alguns grupos, ampliando dramaticamente a interação entre organismos e ambiente. Enquanto a vida se complexificava nos mares, alguns grupos começaram a aventurar-se para além da linha d'água. A transição para a Terra não foi súbita, foi um conjunto de adaptações graduais. Nadadeiras foram remodeladas em estruturas mais fortes, capazes de suportar peso. Estruturas respiratórias internas evoluíram para a troca de gases fora da água, sacos de ar que funcionavam como pulmões ou represas de oxigênio. A reprodução passou por inovações que permitissem que embriões se desenvolvessem fora do ambiente aquático, culminando nos ovos amnióticos, que selavam a nova independência do ambiente terrestre. Solos e planícies se encheram de passos, marcas e nichos a serem explorados, e a vida conquistou continentes. E em toda essa história permanece um fio de humildade científica. Muitas perguntas fundamentais ainda não têm respostas definitivas. Por que exatamente as leis da física e da química permitem a emergência da complexidade que vemos? Seria a vida uma consequência quase inevitável de certas condições físicas ou um desfecho raro em um universo vasto? A ciência descreve mecanismos e probabilidades, constrói cenários que se encaixam nas evidências que encontramos nas rochas, nos fósseis e nos genomas. Mas as perguntas sobre propósito último ou causas primeiras ultrapassam o escopo das medidas empíricas. Podemos admirar as possibilidades espirituais e filosóficas que diferentes culturas propõem, mas, do ponto de vista científico, o que temos são hipóteses e modelos que continuam a ser testados. Retornemos por um instante a duas imagens centrais dessa história, aquelas que servem de clímax emocional e visual. Primeiro, o impacto que gerou a Lua. Pense na Terra como um corpo em processo de formação, e então imagine um impacto tão violento que o céu se enche de fragmentos incandescentes. Material lançado em órbita forma um anel transitório que, ao longo de décadas e milhões de rotações, coalesce em um satélite. O cenário é uma pintura de fogo e fragmentos, mas o efeito prático é duradouro. A Lua passa a governar marés mais extensas, estabiliza a inclinação do eixo e influencia padrões climáticos de longo prazo. Sem esse evento, ou com uma Lua muito menor, a história climática e biológica da Terra poderia ter seguido caminhos bem diferentes. Segundo, a primeira grande mudança respiratória. Existe um momento em escala geológica em que organismos começam a capturar a energia do Sol e a emitir oxigênio como resíduo. No começo, este oxigênio é absorvido por minerais, mas, persistindo a produção, o ar começa a adquirir oxigênio livre. Aquilo que podemos chamar de o primeiro suspiro do planeta transforma ambientes. Cria um escudo de ozônio que protege contra a radiação ultravioleta e abre a possibilidade de respirações aeróbicas mais eficientes. Esse aumento do oxigênio não foi um presente suave. Provocou extinções e crises, mas também estabeleceu o fundamento químico para formas de vida mais complexas. É uma virada que reescreve a narrativa da biosfera. Do metabolismo primitivo às redes alimentares com predadores, grandes órgãos e movimentos dirigidos. Ao longo de toda essa trajetória, dois temas se repetem: repetição e seleção.
Ciclos que se repetem, marés, chuvas, estações, erupções, criaram oportunidades para que processos simples, multiplicados ao longo de vastos tempos, produzissem efeitos cumulativos. A seleção, que não tem intenção, filtra entre variações e favorece o que funciona melhor em cada contexto. Cooperação, por sua vez, mostrou-se como uma avenida poderosa para a inovação. A união de entidades diferentes, quando mutuamente benéfica, cria configurações que a evolução isolada não alcançaria tão facilmente. E há também o termostato geológico, um conjunto de feedbacks que regulam em longos períodos a composição atmosférica e a temperatura do planeta. Intemperismo de rochas retira CO2 do ar, enchendo os oceanos e formando carbonatos. Vulcanismo devolve CO2 à atmosfera. Ciclos de deriva continental e erosão modulam esses fluxos. Esse equilíbrio delicado manteve a Terra dentro de faixas em que água líquida persiste, uma condição crucial para a química e para a vida. Ao concluir essa viagem do cosmos até o primeiro sopro de oxigênio, vale lembrar a maneira como tratamos certezas e dúvidas. Muitas partes dessa história são bem sustentadas por evidências, sedimentos, isótopos, simulações de impacto e análises moleculares convergem para narrativas consistentes. Outras partes continuam em debate, abertas a novas descobertas. A ciência não vende um roteiro fechado, oferece uma cartografia das possibilidades e convida à correção contínua. A Terra, então, não é uma obra-prima prevista desde o início, nem um acidente sem sentido. É um resultado contingente de leis físicas, condições locais e eventos fortuitos, que juntos criaram uma manta propícia para a emergência de sistemas cada vez mais complexos. Da chama inicial das estrelas, à respiração do planeta, uma respiração que começou nas microbactérias fotossintetizantes e se espalhou até alterar atmosferas, há um fio de processos naturais que, sem intenção, conduziram a uma casa que sustenta a vida consciente. Fica a pergunta que a ciência respeitosamente não resolve sozinha. Por que estas leis? Por que a matéria se organiza assim e não de outro modo? Podemos, com humildade, reconhecer que a investigação contínua pode nos aproximar de respostas sobre como as coisas aconteceram, enquanto outras interrogações talvez pertençam mais ao campo filosófico. Essa tensão entre explicação e mistério é parte do encanto da busca. Se essa narrativa está despertando sua curiosidade, inscreva-se para acompanharmos juntos as próximas etapas dessa jornada. Iremos aprofundar trechos da história, mais sobre as rochas que guardam memórias, sobre as primeiras membranas e também sobre como a consciência começou a emergir a partir dessa longa cadeia de acontecimentos. Para fechar, a Terra é uma casa delicada e resiliente, forjada por choques, banhos de magma, chuvas torrenciais e bilhões de ciclos repetidos. A vida foi uma conquista feita por tentativa e erro, cooperação e seleção. Do fogo inicial às primeiras respirações, o que vemos é um cosmos que permite transformações cada vez mais complexas. E, diante disso, permanecemos com admiração e responsabilidade. Cuidar desse planeta é manter viva a trajetória que, por meio de mecanismos naturais e muita contingência, nos trouxe até aqui. Comente qual momento desta história mais te surpreendeu e inscreva-se para os próximos episódios. Queremos saber o que você gostaria de explorar a seguir: a geologia profunda, a origem da consciência ou talvez a história detalhada das primeiras células.